Estamos começando com muita alegria o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E eu trouxe hoje de presente para vocês um pensamento de Eduardo Frederico. Acredite no seu potencial. Procure motivar-se todos os dias. Mantenha sua autoestima sempre elevada. Você realizará grandes feitos na vida. Eu acredito em você. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a nutricionista clínica funcional, Natália Colombo. Natália, prazer em recebê-la pela primeira vez aqui no nosso programa Arquétipo. Prazer é todo meu. Ela é pós-graduada em nutrição clínica e funcional e diplomada pelo Instituto de Medicina Funcional de Baltimore, Estados Unidos. Fez administração na GV, mestrado em fisiopatologia experimental com ênfase em estresse oxidativo e câncer, e membro do Centro Internacional de Alimentos Funcionais e Associação Americana de Câncer dos Estados Unidos. E também apresentou vários trabalhos em eventos internacionais. Natália, é um prazer enorme recebê-la pela primeira vez aqui em nosso programa. O prazer é todo meu. O nosso tema será alimentação, sexualidade e performance sexual. É um assunto que eu acredito que interessa muitas pessoas, não é verdade? Sim, sem dúvida. E esse assunto é interessante porque quando as pessoas pensam nisso, elas esquecem que a nutrição, muitas vezes nem sabem, a importância que a nutrição, que uma alimentação adequada tem, né, para manutenção do desejo sexual e para uma performance sexual adequada. Agora, de que forma a nutrição ela pode contribuir para a saúde sexual masculina e feminina? Bom, na verdade existem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em desejo e performance sexual, que são os níveis adequados de testosterona, uma circulação sanguínea adequada e uns neurotransmissores, né, que estejam saudáveis, que estejam funcionando de forma adequada. Quando a gente pensa nisso, a gente tem diversos alimentos que vão cuidar dessas questões para garantir que o corpo funcione da maneira adequada. E você tem uma clínica que chama NC Nutri. E nessa clínica você faz vários tratamentos nutricionais, de estética. Sim, na verdade, né, a base da nutrição, né, a base de uma boa saúde é uma alimentação adequada. Então, dentro disso, a gente reorganiza, né, garante uma absorção adequada, uma eliminação adequada de toxinas, uma eliminação adequada de toxina, um corpo que funcione bem, que absorva direito os nutrientes. E aí, dentro disso, a gente começa a direcionar. Então, garante, né, um corpo que funcione direito e vai recolocando as coisas. Que ótimo. E vamos passar então o site. Você pode passar o seu site para as pessoas? www. Isso, meu site é www.ncnutre.com.br. Isso aí. Então, na verdade, vamos começar a falar da testosterona, então. Então, a gente já sabe que a testosterona para a mulher, ela pode estar... O que você queria para o público leigo entender melhor? O que é a testosterona? Tá, a testosterona, ela é um hormônio. É um hormônio. Né? Sim, é um hormônio que é responsável, entre outras coisas, pela libido, tá? Então, é responsável também pelo ganho de massa muscular, enfim, a testosterona tem diversas funções no nosso organismo. A testosterona, ela está presente em maior quantidade nos homens, mas também está presente nas mulheres. Então, nas mulheres, a testosterona é responsável também pelo desejo sexual, pela qualidade dos cabelos, aí entra um pouquinho na estética. Aí, no caso, nós estamos falando só da menopausa, que é a menopausa da mulher, mas o homem tem a andropausa. Sim, também. No caso do homem, durante a andropausa, ele tem uma perda de testosterona. Sim, também, mas na verdade a gente até pode entrar nessa deficiência de testosterona antes disso, porque na verdade o que acontece, a testosterona no homem, ela pode a queda de testosterona no homem, mesmo antes da andropausa, pode estar relacionado com aquele homem que tem uma circunferência abdominal muito aumentada? Sim. Esse homem vai ter uma dificuldade na produção de testosterona. Um homem que tem um fígado que não funcione, que não esteja eliminando toxina de uma forma adequada, um homem que esteja mais intoxicado. Por exemplo, um homem que beba muito, por exemplo, ele dúvida. Vai estar com o fígado dele comprometido, intoxicado, vai dificultar a produção da testosterona e ele vai ter problemas sexuais. Quando a gente pensa no álcool, além de intoxicar o fígado, o álcool também causa toda uma alteração de neurotransmissores que vai causar essa diminuição do desejo sexual. Então, agora, naturalmente, nós estamos falando de excessos, né?
Sim, sem dúvida. Nós estamos falando sempre de excessos, de exageros. Claro. Uma pessoa que toma um copo de vinho, uma dose de uísque, eventualmente, isso não. Nós estamos falando naqueles homens que tomam em excesso. Sim, exatamente. Então, o que acontece? A testosterona tem um mineral, que é o zinco, que é muito importante para a manutenção adequada dos níveis de testosterona. Porque o zinco, ele controla uma enzima que chama aromatase. E essa enzima, ela é fundamental para que os hormônios se transformem em testosterona. Então, se você não tem zinco, você vai ter uma produção diminuída de testosterona. E isso é importante por quê? Porque o zinco é um dos minerais que está mais deficiente na população. Então, quais seriam os alimentos que contêm zinco que você que está nos acompanhando no nosso programa pode estar compondo o seu cardápio da semana, colocando um pouco mais de zinco? Tá. Os principais alimentos que tem zinco, que tem a maior quantidade, são os frutos do mar, que são aqueles que a gente não tem um hábito tão grande de comer. Então, as principais fontes são as ostras, né, em primeiro lugar, né, e isso até é uma coisa interessante, porque os alimentos afrodisíacos, né, o nome afrodisíacos vem da deusa Afrodite, que remete a amor, sexualidade e mar. Então, os principais alimentos que têm mais zinco são os alimentos que estão no mar. Então, o mexilhão, as ostras, anchova, atum, salmão. O atum e o salmão, eles acabam não tendo tanto. São mais os frutos do mar mesmo. Tem menos. Na verdade, tem uma quantidade um pouco menor. A principal fonte é mesmo a ostra. A ostra. E nem todo mundo. Sim. Mas tem que ser a ostra. Vamos ver, né? E a ostra é um pouco mais difícil para as pessoas conseguirem comprar. Aqui em São Paulo, fresquinhas, com segurança. Então, no lugar da ostra, o que nós podemos colocar? Fora isso, tem o grão de bico. O grão de bico é uma delícia. Os cereais integrais, né? Então, os grãos integrais, que é o arroz integral, né? O trigo. Só que daí isso numa quantidade um pouco maior, né? Porque a ostra tem uma quantidade bem interessante. Então, os outros a gente teria que consumir um pouco mais. Uma outra coisa que é bem interessante quando a gente fala do zinco é incluir, então, os alimentos antioxidantes na alimentação, que eu até trouxe alguns para mostrar. Por quê? Porque o zinco, ele é utilizado na formação de uma enzima antioxidante. Então, se a pessoa, né, isso daí também tem muito a ver. Então, aquele cara que está bastante estressado, então ele deixa de sentir o desejo sexual. Por quê? Porque ele está tão estressado que ele está pegando todo o zinco que ele tem e transformando isso nessa enzima, usando isso para transformar essa enzima para combater os radicais livres causados pelo estresse. Então, nesse caso, o que acontece? Ele não vai ter zinco para a produção de testosterona. Então, para você poupar zinco para a produção de testosterona, também é importante que você tenha uma alimentação rica em antioxidante. Entendi. Tá. E você disse que trouxe aqui alguns alimentos? Sim, o suco de uva integral é riquíssimo em antioxidante, aquele que vem na garrafa de vidro, sem açúcar, sem adoçante. Ou seja, aquele natural, puro. Sim, exatamente, sem conservante. Então tem que olhar na embalagem, sem contenção de açúcar, esse é um fator importante. Sim, exatamente. Tem que ser natural e não aqueles sucos de uva artificiais. Isso. Que eles não servem, tem que ser o de uva mesmo. Sim. Agora, nós temos aqui o suco de uva vermelhas, mas tem o suco de uvas brancas também. Sim, na verdade, o suco de uva tinto, né, ele tem uma quantidade de uvas roxas, né, e vermelhas tem uma quantidade maior de antioxidante do que então a sugestão é mais que seja consumido o vermelho. Sim, certo. E o vinho tinto também, né? Também é riquíssimo em antioxidante, então daí o ideal são 3 taças para homens, né? E 2 taças para as mulheres por semana, tá, gente? Não é por dia. Olha aí, gente, presta atenção, nós estamos aqui sugerindo de 1 a 3 taças durante a semana, não é por dia. Vou deixar bem claro para não ter problema aqui. Exatamente. E além disso tem as frutas vermelhas, né, que dá pra acrescentar. Na verdade, uma alimentação balanceada, rica em verduras, legumes, cereja, framboesa. Tudo isso tem bastante antioxidante. O açafrão, o curry, tudo isso tem bastante antioxidante. Então, você incluindo as fontes, os alimentos que contêm zinco na dieta, você incluindo os alimentos que têm antioxidantes, você consegue garantir aí uma produção interessante de testosterona. Tá? Isso é importante. E no caso da mulher, além da testosterona, qual outro hormônio que seria interessante trabalhar para trabalhar a libido? Na verdade, quando a gente pensa em libido, basicamente a testosterona. Agora, uma outra coisa... Nós falamos agora do zinco e depois da testosterona. O outro qual seria? Na verdade, o zinco ele ajuda na produção de testosterona. Isso. Agora, um outro fator que também deve ser muito considerado quando a gente fala tanto de homem quanto de mulher, que é uma coisa que é bem interessante, é a circulação adequada. Porque o que acontece? Quando você tem qualquer tipo de alteração em circulação, muitas vezes nem é aquela que pega em exame, sabe? Mas o que a gente já consegue perceber, o que acontece? O homem não tem ereção e a mulher não sente prazer.
Então aquela mulher que tem uma dificuldade muito grande, casal difícil. Sim, no caso aquela mulher que não consegue sentir prazer de jeito nenhum, provavelmente ela não está tendo uma circulação adequada. E aí pra isso é bem interessante. Por quê? Porque tem alguns alimentos, como por exemplo a melancia. Gente, o suco de melancia, 300 ml de suco de melancia puro, né? Você pega a melancia e bate por dia, os estudos mostraram que tem um efeito Viagra-like. Gente, que maravilha! Melancia é uma coisa barata, é gostosa, você pode fazer suco, pode comer em pedacinhos. Sim, é bem legal. E é uma coisa barata. É um Viagra Light, que maravilha! Olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso, que fantástico. Ele tem um efeito bem semelhante ao Viagra. Por quê? Porque tem uma substância que estimula a produção de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Então, isso daqui a gente está pensando só em libido, mas, por exemplo, para homens que tenham problema de pressão que tenham aumento de pressão arterial, né, também a melancia é interessante por essa questão. Outros alimentos que tenham bastante arginina, né, que estimula a circulação, são as oleaginosas em geral. Então, as nozes, as castanhas. Olha, aqui nós temos nozes, temos ali amêndoas. Tem as amêndoas. Então as oleaginosas, elas também têm bastante arginina. Então elas também ajudam bastante em toda essa questão de circulação. Além disso, gente, só um cuidado, que eu gosto de falar isso, porque a gente acaba não falando muito. A arginina, ela só não é as nozes, né, as oleaginosas. Pra quem tem herpes de repetição, a pessoa tem que tomar cuidado, tá? Não é essa coisa de posso comer direto, porque a arginina é como se ela servisse de alimento para herpes. Então a pessoa que tem muita herpes tem que tomar cuidado. Então a pessoa que tem herpes, que sabe que tem esse diagnóstico já, então tem que evitar o excesso. Não é que não possa consumir nozes e tal, mas tem que fazer mais controlado. E eu tô vendo ali que você trouxe grão de bico. Sim, o grão de bico por causa do zinco. O grão de bico, ele tem zinco. Então, dentre esses, né, são vários alimentos que a gente consegue incluir na dieta. O grão de bico você pode fazer em salada, pode fazer tipo feijão, dá pra consumir o grão de bico de várias formas, né? E aqui quem gosta, por exemplo, amêndoa, você pode fazer leite de amêndoas para tomar no lugar do leite de vaca, por exemplo. Sim, né? Na verdade uma coisa bem legal, né, para fazer com as castanhas, né, são as manteigas de castanhas. Até no meu site depois a gente vai passar, se a pessoa quiser. Vamos passar já o site. Isso. Então o site da Natália é o www.ncnutro.com.br. Porque daí é bem interessante, dá pra fazer uma manteiga de nozes, por exemplo, que você pode usar ela tanto pra passar no pão, quanto pra colocar em qualquer tipo de preparação. E é uma maneira bem diferente, né, de estar consumindo as É só vocês entrarem no site da Natália e pegar a receitinha que você pode fazer uma manteiga diferente. Ao invés da manteiga de leite, você faz uma manteiga de nozes, ou de amêndoas, ou de avelã. De avelã. Varia bastante. De avelã você consegue colocar um cacau, um xarope de agave, fica parecendo tipo Nutella, mas sem açúcar. Sem açúcar, lógico. Agora você trouxe aqui uma coisa que todos nós que estamos aqui no estúdio gostamos, que é o famoso chocolate. Na verdade, o chocolate, eu falo que toda mulher que já passou por uma TPM já sabe o que significa, o que o chocolate faz, então eu nem precisaria explicar. Todas têm na bolsa. Sim, mas explicando, né, só pra parte bioquímica, o chocolate, obviamente, aquele que tem mais cacau, né, porque na verdade o que faz essa diferença é o cacau. E tem uma coisa, o chocolate das marcas que tem mais cacau, eles normalmente costumam ser mais caros. Mas o benefício para a saúde é muito grande, porque eles contêm menos açúcar e menos gordura. Né? Além de uma quantidade imensa de antioxidante, né? Então a gente já sabe que vai prevenindo radicais livres, vai diminuindo, o aumento de radicais livres, vai prevenir diversos tipos de doença, como câncer e também o envelhecimento precoce, né? E além disso, o que acontece? O cacau, ele tem aminas biogênicas que estimulam a produção de dopamina e de serotonina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Então, sabe aquela sensação quando você come o chocolate, dá aquele bem-estar, aquela coisa boa? É exatamente por conta disso. Realmente, quer dizer, o chocolate faz bem. Sim. Eu até comentei com a Natália, que eu tenho uma grande amiga e escritora, que é terapeuta ortomolecular, Elis Bernardes, que ela tem receitas muito interessantes para emagrecimento que são feitas com chocolate e vinho. Olha, que legal. Que é através de termogênese. E é um trabalho muito interessante. Sim, também por eu. E eu vi que você trouxe a linhaça também. A linhaça, ela atua em como? Na verdade, a linhaça é o seguinte, eu trouxe ela para representar, né, tipo, o ômega 3, já que eu não poderia aí trazer, por exemplo, o salmão e o atum, que a gente até tinha falado. Por que o ômega 3? Exatamente porque o impulso sexual, o desejo sexual começa no cérebro, né?
Então, por isso que eu falei que aquela pessoa que toma um antidepressivo ou um ansiolítico, por quê? Porque daí já modifica neurotransmissores. Ou uma pessoa que tem uma depressão, que é mais ansiosa, ela vai ter essa libido diminuída, porque essa alteração toda de neurotransmissores leva a essa diminuição, né, de desejo sexual. E o ômega 3, ele é muito interessante para regular, para manter esses impulsos nervosos, né, para manter a função adequada de neurotransmissores. Então, se você tem esse impulso normal adequado, se você tem os neurotransmissores equilibrados, você vai ter um aumento de desejo sexual. Então, assim, como o nosso tempinho aqui é curto, eu gostaria que rapidamente você desse uma sugestão de um café da manhã que contribuísse para aumento da libido, Tá. e alguma coisa para comer no jantar, ou seja, uma para iniciar o dia, para ter uma noite agradável com seu parceiro, com sua parceira. Bom, para começar o dia, eu diria que o suco de melancia, né? Então você pode bater um suco de melancia, sempre usar a semente de melancia, da melancia, ela é riquíssima em nutrientes. Então bater a melancia com a semente e com a semente de linhaça. Então fazer um suco de melancia com semente de linhaça. Isso, porque daí você vai ter com a semente da própria melancia. Sim, exatamente. E fazer uma pasta, né? Você pode comer as oleaginosas, né? Então é o seguinte, seria o suco de melancia, uma pasta de amêndoa, de avelã ou de nozes. Isso, e usar um pão integral, né? Um pão com... Quando eu digo pão integral, a gente tenta sempre usar aquele pão com bastante grãos, né? Porque são os grãos que vão ter uma quantidade aumentada de zinco. Porque hoje tem 7 grãos, 9 grãos, 12 grãos. Sim, quanto mais grão, melhor, né? Então você pode comer uma pasta e passar no pão, né? Tem várias outras coisas que você pode fazer, mas só pra facilitar. O que eu uso é sem glúten. Então, ótimo, melhor ainda. E no jantar, você pode fazer uma salada grande com grão de bico, se você tiver aí alguns frutos do mar que você possa incluir na salada. Então, frutos do mar você fez um ênfase grande para as ostras. Agora, para quem não gosta de ostra, o que ela poderia colocar? Grão de bico. Não, eu sei, mas algum fruto do mar sem ser a ostra. Pode ser o mexilhão. O mexilhão. Tá, isso, mexilhão é uma boa opção, porque também tem uma quantidade bem grande de zinco. E pode tomar um vinho tinto, uma taça de vinho tinto, e de sobremesa comer uns 2 quadradinhos de chocolate com 70% cacau. Veja bem, ela falou, né, não são 2 barras, são 2 quadradinhos. Então porque senão aí você vai engordar. Então é o seguinte, 2 quadradinhos, e lembrando que é aquele chocolate com mais cacau. Sim. E meio amargo, ou seja, sem açúcar. Sim, porque senão aí nós temos que cuidar também da parte. Até quando a gente fala de um chocolate, isso é bem interessante. Quando a gente fala de um chocolate 70% cacau, nem que ele tenha açúcar, acaba não tendo tanto problema. Por quê? Porque se ele tem 70% cacau, a proporção de açúcar que ele vai ter, de leite, de gordura que ele vai ter, já é bem diminuída. Então, é bem difícil a gente encontrar, na verdade, um 70% cacau que não tem açúcar. Então, até aí ainda dá pra perdoar, né? Por conta dessa quantidade. Mas, obviamente, que se você tiver a opção, né? Que não seja adotado por um aspartame ou qualquer coisa assim, que acho que nem tem mais hoje em dia, né? Melhor ainda. Realmente, adoçante químico não é bom, né? Então, você vai consumir açúcar, eu acho que é melhor um demerara. Quem não tolera um mascavo, então é melhor um demerara. Ou quem pudesse isentar, melhor. Na verdade, 2 coisas que eu gosto muito pra adoçar, né? É o xarope de agave. Porque o xarope de agave. Embora ele é como se fosse um mel. Só que embora ele tenha, se você olhar lá, ele vai ter a base dele, a origem dele. É de um cacto. Esse eu conheço. Ele é super interessante, porque ele é natural. Eu não gosto muito de adoçante, exatamente porque eu fico meio que com o pé atrás. E esse que é feito de flores? De frutas? De frutas. O stevia. O stevia é um dos melhores. Ele é um adoçante que eu, assim, pelo que eu pesquisei, é o que tem menos malefício, porque ele é extraído de frutas, é um açúcar extraído de frutas. Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho um pouco de pé atrás com adoçantes em geral, porque é o seguinte, do mesmo modo que o aspartame há 15 anos atrás ele era muito bom, né? A maioria dos adoçantes, embora seja... existe uma pesquisa que diz que o índice de obesidade aumentou depois dos produtos Diet Light e do aspartame. Sem dúvida. Olha, nosso papo está agradabilíssimo, mas eu recebi um sinalzinho do nosso querido companheiro, que é nosso técnico de som, que é o querido Evaldo Ribeiro, e nosso técnico de imagem hoje é o Donizete. Ele deu que nós temos só 1 minuto. E por nós só temos 1 minuto, eu queria combinar rapidamente com você. Vamos combinar uma sequência de programas, porque você também fala sobre alimentos antioxidantes,
anti-envelhecimento, quer dizer, não é que nós vamos envelhecer, mas podemos retardar o processo Sim, e ter um processo mais saudável. Então, você já vamos programar sua vinda nova aqui. Combinadinho. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi maravilhosa. Ótimo. E eu tenho certeza que quem esteve nos acompanhando adorou. Então, se você quiser entrar em contato com a Natália Colombo, é só entrar no site www.nc.nutri.com.br e aí lá você tem todas as informações e algumas receitas interessantes. Muito obrigada, Natália. Imagina, obrigada a você. Minha gente, nosso tempinho aqui na Mundial terminou, mas eu agradeço muito a sua atenção, ter participado, colaborado aqui conosco, com a sua audiência. Quero dizer que no próximo sábado nós estaremos aqui presentes na 95.7 FM 660 AM às 19h30. E quero lembrá-los que agora, sempre o nosso programa, após sair ao vivo na Mundial, ele está também no YouTube. É só você acessar Xênio de Abreu, ou Programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura, e você pode rever os programas e anotar com cuidado todas as informações que você achou super interessantes, tá certo? Então, muito obrigada, uma ótima semana e estou aguardando por você aqui no próximo programa. Um grande abraço de Xênio de Abreu para você. Muito obrigada e tchau, tchau.